Eu me chamo Arthur Cícero Simões de Araújo e estou aqui gravando esse vídeo depoimento por conta de ter sido reconhecido como autoridade tradicional da cidade de Duque de Caxias e recebido dentro da aplicação dos recursos da Lei Emergencial de Apoio à Cultura Aldir Blanc na cidade de Duque de Caxias pela Secretaria de Cultura e Turismo da cidade, ter recebido o Prêmio Solano Trindade, que reconheceu uma certa quantidade de pessoas como autoridade tradicional, e eu me compromissei em fazer um vídeo como uma primeira ação em cumprimento a uma proposta aceita pela Secretaria de Cultura da contrapartida que eu me comprometi por ter recebido o Prêmio Solano Trindade, prêmio da maior importância e relevância. Bom, eu, além, claro, do meu nome, eu tenho uma história longa de militância social e política aí, tanto política fora de partido ou dentro de partidos políticos, mas nunca fui, não sou e com certeza nunca serei candidato a um cargo eletivo, nunca tive essa pretensão, não tenho, aos 61 anos não terei mais. Mas enfim, eu acho que é importante esse vídeo, não para contar a minha história, mas para a gente mostrar a construção de uma liderança, né, do que se entende por liderança social, no meu caso uma liderança de matriz africana, uma liderança tradicional, até porque eu sou uma autoridade tradicional religiosa, né? Eu sou um pejigã de um deus chamado Oxum, um deus do gênero feminino, né? Eu sou pejigã da minha casa, do Ilê-Axé Oxum-Miuá. Um pejigã é um construtor de altares, não só altares físicos, mas altares simbólicos, altares, isso eu estou falando de uma forma muito simplificada, altares espirituais, altares civilizatórios no mundo. Essa é a função. Claro que tem determinantes específicas, típicas, que não vem ao caso aqui a gente aprofundar, mas um pejigã tem essa função, né? É um cargo diretivo de uma unidade territorial, de uma unidade de matriz africana, que a gente pode entender inclusive como cada uma delas sendo um espaço consular não formal ou informal de uma etnia ou de uma tradição civilizatória, de uma tradição cultural, de uma tradição histórica, dos povos que foram sequestrados no Golfo da Guiné pelo europeu e mercantilizados e aqui vendidos como força de trabalho escravo, como dizia Darcy Ribeiro, como lenha para fazer carvão, para queimar até a sua extinção como cinza. Então, o pejigã ele tem um papel dentro dessas unidades territoriais, vamos dizer assim, ou desses espaços, porque nem sempre o espaço terreno é um espaço físico, para facilitar, embora a unidade territorial não seja apenas um espaço religioso, não é,
mas o espaço terreiro, né, ele é simbólico, ele é representativo. Por exemplo, a praça aonde a capoeira é jogada, e é um jogo, não é uma luta apenas, não é uma arte marcial, embora seja, claro, mas ela é um jogo. Naquele momento, aquela praça, ela tem que ser entendida como uma unidade territorial. A praça é pública, a praça é do povo, mas naquele momento um segmento social, um segmento populacional se apropria daquela praça, e aquela praça se modifica na sua essência e passa a ser um espaço consular, e tem que ser respeitado dessa forma por todas as autoridades, por toda a comunidade, por toda a sociedade. Então, a ideia do Pejigã, ela sai, embora seja um cargo religioso, no meu caso, mas a compreensão do contexto do que é um Pejigã é de agir nisso. Por exemplo, quando você tem uma barraca com uma baiana vendendo acarajé, e só uma baiana pode vender acarajé, pessoa que não esteja trajada de baiana, pessoa que não tenha ali as referências a Oiá, ao Deus, ou Deus, se você quiser falar assim, né? Enfim, Oiá, que não tenha ali um elequé, um fio de contas, que não tenha ali, inclusive, elementos rituais referentes a essa deusa, vamos manter assim, chamada Oiá, Oiá-Inhaçã, essa pessoa não pode vender acarajé. Ela não pode fazer aquela massa de feijão fradinho, batida com cebola, bastante, com todo um processo de culinária que faz parte da segurança alimentar da gente, né? E botar aquele bolinho, aquela massa no azeite dendê para ali transformar num bolinho. Ela não pode nem mesmo fazer esse processo. Esse processo exige o comprometimento civilizatório, étnico, racial e religioso, fundamentalmente religioso. E a religião perpassa a capoeira, a religião perpassa a folia de reis, a religião perpassa o maracatu, o jongo, o samba de roda, o afoxé, a barraca de acarajé, enfim. A religião no seu sentido amplo e abrangente e acolhedor. Então, um Pejigã, ele tem um comprometimento direto com toda essa estrutura, com todos esses espaços que são altares. Porque o altar, ele é um local aonde, de alguma forma, se constitui uma relação do indivíduo com um mundo invisível, com um mundo não compreendido integralmente. Eu vou dar um exemplo. Eu não sou capoeira, sei muito pouco de capoeira, mas tenho amigos que são capoeiras, mestres, contramestres. E não raras vezes eu já vi dizer assim, tá passando, já aconteceu comigo, a gente estava no carro, ele estava dirigindo, ele falou assim, pô, cara, ele ouviu o berimbau, ele falou, cara, vou dar uma parada, eu tô com a minha cabeça muito cheia. Estamos trabalhando. Eu sou avaliador judicial de imóveis, enfim, nós estamos trabalhando. Ele falou, cara, eu vou dar uma parada. Eu falei, o que eu... Cara, eu vou jogar um pouquinho, porque eu tô com a minha cabeça muito cheia, eu tô muito estressado, eu vou jogar para poder, sabe, me reequilibrar, para poder me acalmar, me tranquilizar. E assim foi, ele foi, tirou o sapato, a meia, arregaçou as calças um pouco, coisa e tal, ajeitou ali, foi lá e fez toda a ritualística de entrada lá, e jogou aqui, ele brincou, 15 minutos depois ele se despediu, entrou no carro, era uma outra pessoa. Então, era uma praça, no caso a Praça Saiki, em Vila Valqueire. Enfim, foi 15 minutos. Não atrapalhou em nada, era um sábado, a gente estava ali já. Então,
Mas ali eu percebi, por exemplo, a dimensão do que é ser pejigã. Não tem nada a ver com aquilo, eu não entendo nada, mas na medida em que há uma ameaça a essa percepção, a essa tradição civilizatória, ali eu tenho que atuar, ali eu tenho que garantir a existência daquele altar. Que altar? O altar que permite que um sujeito com compromissos profissionais pare 15 minutos, jogue um pouco de capoeira, brinque um pouco ali, coisa e tal, e entre no carro renovado, absolutamente uma outra pessoa. Enfim, então eu sou um pejigã. Sou um pejigã do meu terreiro. Eu já disse aqui, ele é Oxumiwá. Aliás, eu me orgulho muito disso, muito mesmo. Mas eu entendo que ser pejigã vai muito além de eu saber colocar uma folha debaixo de uma esteira ou preparar a folha para que se prepare certas infusões, certas macerações ou preparar velas ou outros elementos votivos. É muito mais. Então, no meu caso, ser pejigã faz parte da construção da liderança, porque o cargo religioso e social que eu tenho me impõe essa liderança. Por quê? É até uma questão de etimologia. O pejigã é um ogã. O ogã é um cargo dentro do organograma de organização religiosa e social de matriz africana. A gente trata o ogã como pai, até porque as sociedades no Golfo da Guiné, aquelas civilizações, aquelas comunidades, elas não eram tribais, elas eram urbanas, elas eram citadinas, mas elas se organizavam em torno de clãs que produziam na base daquelas sociedades a sobrevivência na atividade agropastoril, agrícola. E o conceito de pai num clã, ele é diferente do conceito de pai da família nuclear. Nós chamamos o ogã de pai, assim como chamamos o Mekede de mãe. Mas, na verdade, se nós fôssemos traduzir a palavra ogã é líder, é liderança. Aí você entende, por exemplo, uma das funções que hoje se perdeu, caiu mesmo no desuso, mas era o que se chamava de ogã de sala. Aquela pessoa que tinha um cargo dentro da estrutura do terreiro religioso, não votivo, não dogmático, mas que era importante a presença dele pela autoridade que tinha perante a comunidade, para que as coisas seguissem em uma certa ordem, uma certa disciplina, uma certa hierarquia, que é muito marcada, quem é de terreiro sabe disso. E, ao mesmo tempo, quando havia a agressão externa, essa pessoa era a primeira a ir para frente, para defender a permanência e a existência daquela comunidade dentro daquele espaço terreiro. Era uma liderança. Um ogã é uma liderança, um pejigã é um líder, é uma liderança. Muito especial porque, por conta dessa amplitude da sua atuação, já que outros cargos são mais específicos, os tocadores de instrumentos e cantores, aqueles que cuidam dos abates votivos, aqueles que cuidam de certas cerimônias específicas, um assobá, por exemplo, né? Mas o pejigã é mais amplo, mas ele é um líder, ele é um ogã. Então, fundamentalmente, você tem que ser capaz
de produzir estabilidade na comunidade, nos grupos aonde você convive. E essa estabilidade, inclusive, passa por você saber o que fazer em cada situação. Além de Pejigã, eu sou um alfacã em Orumilá, Arthur Ogundameji, do Ebe Ifá Eder, do meu padrinho Anderson Okanameji. O alfacã, traduzindo mais ou menos de forma precisa, mas não literal, o alfacã é um estudioso. Aô é segredo, e Fá a gente pode traduzir como a palavra de Deus, a fala de Deus, e Cã, aquele que alcança, aquele que vai alcançar alguma coisa, está alcançando aquilo que está um pouco fora do alcance e você está alcançando. Então, eu sou um estudioso dos segredos das palavras, da fala de Deus. Porque isso é alguma coisa que eu vou ser, claro que em algum momento eu vou me tornar um babalaô, já deveria ter feito isso, não tive, foi oportunidade, enfim, mas é a sequência natural da minha vida acadêmica, civilizatória e ancestral. Mas mesmo como babalaô, eu vou continuar sendo um estudioso do segredo da palavra de Deus, porque Deus determinou a um Deus, né, Orumilá. Só ele é o único Deus que conhece a totalidade da palavra de Deus. Ele é o testemunho do destino, ele é o testemunho da verdade, porque só esse Deus conhece a palavra de Deus. Só Orumilá sabe aquilo que o Altíssimo, né, que o Todo-Poderoso, Olodumare, né, o Altíssimo, Olorum, diz. Nós não temos essa condição, nós não temos essa capacidade. Uma vida é pouco. É preciso que eu fosse um Deus para poder saber a palavra de Deus. Sem ser um Deus, eu não posso saber a palavra de Deus na sua totalidade. Eu sou somente um estudioso. Mas um alfacã, ainda assim, por essa condição de estudar a palavra de Deus através daquilo, das revelações de Deus, né, que é o Orumilá, nós estudamos o Olodumare através de Orumilá, nós estudamos Deus através de Deus. Me coloca na condição de poder aconselhar, poder interpretar ou poder até mesmo conduzir a vida da minha comunidade. E qual é a minha comunidade? Não é a minha comunidade de terreiro, nem de longe. Porque a comunidade de terreiro tem um Yalorixá e, portanto, ela conduz a minha comunidade de terreiro. Não é a minha comunidade, o meu Ebé de Ifá. O meu Ebé de Ifá tem o meu padrinho que conduz. A minha comunidade é o povo de matriz africana, como um todo. Isso é muito importante, porque a gente começa a entender uma série de conceitos. A ideia da educação coletiva, a ideia do próprio protagonismo coletivo, advém dessa aparente paradoxalidade, vamos dizer assim, dessa situação paradoxal. Eu de alguma forma atuo aconselhando, conduzindo uma comunidade que não existe especificamente como uma comunidade, que é um conceito amplo, sem que seja necessariamente determinado. Não é contraditório. É dialético, mas não é contraditório em si. Mas, enfim, então um Pejigã também é um líder. Ou melhor, um alfacã também é um líder.
é uma liderança. Por essa razão, o caráter especial do meu aprendizado sacerdócio, porque eu não deixo de ser um sacerdote de Ifá, eu sou efetivamente um sacerdote de Ifá, embora aprendiz, né? Me coloca numa posição de liderança, não de destaque, mas de liderança, de possibilidade de organizar e conduzir ações de um certo segmento, de uma comunidade, de um grupo, enfim, né? Eu tenho um outro cargo religioso que também me honra muito. Eu sou Otum Sarapembé do Ileaxé Egungun Alapá Champá. Otum é direito. Sarapembé, para facilitar o entendimento, seriam relações públicas. Não é bem isso. Na realidade, eu levo as comunicações da comunidade de Egungun, que me chegam e que são importantes, que a sociedade tome conhecimento, e trago eventualmente as demandas e as interferências dessa sociedade para dentro do espaço, do Lesseng, né, do espaço aonde se desenrola a vida do Egungun no Brasil, do Egungun. É importante que a gente comece a discutir essa relação entre liderança, espaço e essas várias dimensões civilizatórias, para que a gente entenda que o espaço, que a unidade territorial, que o espaço civilizatório, ele se define muito, embora, claro, que ele tenha que ter a existência geográfica, ele vai muito além, porque ele é necessariamente e fundamentalmente um local onde você vivencia constantemente, quase que diariamente, o drama da diáspora. E o que a gente pode entender conceitualmente como drama da diáspora? Todo esse conjunto civilizatório, histórico, tecnológico, social, político, jurídico, sexual, sentimental, profissional, todo esse mundo ele se dá dentro desses espaços, dependendo, de acordo com a natureza do que ali é feito, mas ele se dá referenciado naquilo que ancestralmente, historicamente, veio e está marcado, está gravado no continente africano, fundamentalmente na África Setentrional, no Golfo da Guiné, aquela parte da África Central, né? E que aqui acabou tendo que ser reconstruído e ressignificado para que não se perdesse a construção e o significado original. Então, e eu, por conta de certas ações, acabei assumindo a interlocução de ações junto ao nosso povo, ao nosso grupo, inclusive dentro do poder público, aproveitando pessoas que de alguma forma são de matriz africana dentro do poder público, para que essas pessoas pudessem também ressignificar a ação pública, a estrutura de poder, absorvendo as nossas especificidades. Por exemplo, a importância e a tensão que existe entre a invisibilidade que proporciona a sobrevivência e a necessidade de visibilização da nossa existência para que a gente possa impor o respeito que nos é devido. A minha liderança, enquanto liderança tradicional na cidade de Duque de Caxias, ela não é minha. Ela é coletiva. Ela me obriga e me coloca efetivamente como um trabalhador de todo um grupo, de toda uma comunidade.
Eu não sou responsável diretamente por esse, por aquela conquista. Eu sou somente a pessoa que faz a interlocução, ou seja, na medida em que há uma demanda efetiva, que há uma demanda coletiva em maior ou menor grau, eu aproveito essa demanda, eu aproveito essa legitimidade de tomar consciência dessa demanda e impacto e imponho ao poder público, por exemplo, a solução, ou a outros grupos a atuação. Mas não pessoalmente, eu nunca faço isso, porque isso é que é importante na construção de uma liderança. É você não perder de modo algum a sua capacidade de legitimar o seu grupo, enfim, a sua representatividade, a sua representação. A sua representação não pode ser formal, ela precisa ser legítima. Na medida em que a sua representação passa a ser opressora, passa a ser personalista e formal, e muitas vezes isso gera poder, né? Um poder político, um poder social, um poder econômico muito grande, mas ela não tem mais capacidade de se referenciar junto aos seus. Você começa a falar para um grupo cada vez menor, com menos impacto junto a uma contingente mais amplo. Eu nunca pretendi sair da atuação dentro da cidade de Duque de Caxias. Toda a minha atuação é efetivamente dentro da cidade de Duque de Caxias. O que ela se reflete para fora é decorrência, mas não é projeto nem objetivo. Hoje a gente, por conta da pandemia, está mais cuidadoso, mas ainda assim os projetos estão aí. As conversas e as reuniões virtuais estão acontecendo constantemente, e eu acredito que as duas grandes ações com a qual eu estou diretamente envolvido, que é a Feira dos Obolões e a Marcha, elas em 2021 elas voltam e elas vão retomar talvez com uma força e um fôlego maior, mas elas não servem em si mesmas, elas não existem para si próprias. Elas existem na medida em que elas são pertencentes de fato à nossa gente, ao nosso povo, e não a esse ou aquela pessoa, embora tenham pessoas muito importantes envolvidas, e a Janaína Nascimento, e a Janaína de Ossanha, fundamentalmente de um lado, e o Tião Reis Verdade, o Tião de Ogum do outro, né? Tem muito mais gente, mas eu não vou aqui ir além. Mas, por exemplo, a Luana Jobá também é uma pessoa que é muito importante nesses dois momentos, está sempre presente, apoia, enfim. Mas essas pessoas, a gente não faz isso para a gente tem clareza da importância de você resgatar a legitimidade constantemente da sua atuação. Teria mais coisas para falar, mas o tempo é determinado e eu não posso me estender mais. Agradeço muito à Secretaria de Cultura por todo o apoio, participação, interlocução, parceria, e principalmente por ter me reconhecido oficialmente como uma liderança na cidade. Isso hoje já gerou resultados concretos, porque eu estou usando essa liderança para levar demandas e elas estão sendo atendidas. Então, está a serviço de um contingente civilizatório. Então, a parceria da Secretaria de Cultura é fundamental e eu agradeço muito a ela esse reconhecimento. Muito obrigado.